E aí, gente, olha eu aqui de novo, aproveitando que é o São João, iniciando então com o refrão do velho Luiz Gonzaga. Olha eu aqui de novo, mas não é para chachar, é para apresentar para vocês hoje aquilo que eu havia comentado já em outras redes sociais, né, acerca de um livro que está fazendo um grande sucesso aí nas redes sociais, tem sido apresentado por muita gente, né, gente da área, gente que não é da área, leitores apenas divulgadores de livros, ah, mas resolvi também fazer a minha contribuição, né, na apresentação deste livro que está fazendo grande sucesso, que é, né, o Convite à Septuaginta. Tá? A editora, né, a Edições Vida Nova, fez um podcast espetacular. Você pode assistir também, claro, né, você tem vários outros vídeos, mas eu recomendo o da editora e, claro, recomendo o meu também. E por falar em recomendar, eu já quero pedir para que você siga o nosso canal, curta, comente, né, deixe seu comentário, né, se gostou, se não gostou, o que é que você esperava, e compartilhe este vídeo. Faça isso agora, não deixe para o final não, porque no final você esquece. Então, já que iniciou, já faz isso, já segue o nosso canal, né, compartilha, dá aí o seu joinha, né, o seu like. Isso vai sinalizar ao YouTube que o vídeo tem alguma relevância, né? E se você é estudante de teologia, estudioso, pastor, que está envolvido com estudos bíblicos, então esse vídeo é também para você. Então, nosso objetivo é apresentar exatamente acerca do livro, né? Convite à Septuaginta. E para iniciar, nós devemos perguntar o que é. Tá? Esse é o livro da Karen Jobs e do Moisés Silva, mas para iniciar, podemos perguntar o que é Septuaginta. A definição dada pelos próprios autores, né, é que a Septuaginta é a primeira tradução do Pentateuco para o grego, tá, do termo em latim, né, para 70. Por extensão, o termo também passou a se referir à tradução grega dos outros livros bíblicos, o que incluía também os livros chamados deuterocanônicos, que foram redigidos originariamente em grego, como aparece na maioria dos manuscritos ou em edições modernas. Edições modernas seria como, por exemplo, a versão, tá, ou a Septuaginta, né, que contém então os deuterocanônicos. Tá? Bom, o que nós temos? Essa é, segundo a autora então da Septuaginta, do livro Convite à Septuaginta, na verdade, né, o livro trata especificamente, né, tem como objetivo ser uma introdução relativamente sucinta e convidativa para alunos sem conhecimento prévio da Septuaginta. Então, ela é uma introdução voltada exclusivamente para a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, tá? E o público amplo, né, começando então para os alunos sem conhecimento prévio, mas certamente aqueles que têm algum conhecimento da Septuaginta, o livro também interessa a eles, né? Como nós iremos ver, certamente essa obra é diferenciada, né? Nós vamos, ao longo da nossa apresentação, fazer alguns comentários sobre ela, né? Sobre essa obra, suas partes, os seus capítulos, sua estrutura, e vocês verão que o livro se destina não apenas aos alunos, tá? Ela tem como objetivo para os alunos, mas os estudiosos também serão beneficiados. Isso porque o livro preenche uma lacuna ausente, né? Claro, né? Preenche uma lacuna importantíssima no campo dos estudos da Septuaginta. Tratando-se de livro em língua portuguesa, é um livro específico sobre a Septuaginta. Eu fiz um comentário em um outro vídeo, que está aí no nosso canal, sobre... Há uma obra no Brasil também, né, bem simples, sobre a Septuaginta, mas ela é isso, é uma obra simples, teve a sua contribuição para quem realmente não conhecia, mas não há dúvida de que o livro da Karen Jobs e do Moisés Silva, Convite à Septuaginta, ficará aí no cenário, né, pelos próximos 50 anos como referência dos estudos da Septuaginta. Estudantes, né, ainda os alunos, os professores e os acadêmicos poderão se beneficiar deste livro
dos insights que contém, né, que estão contidos nesse livro, das pesquisas envolvidas neste livro, e tudo mais que diz respeito aos estudos, né, sérios, acadêmicos, acerca da Septuaginta. Então, os autores deste livro são conhecidos, né? Nós iremos... o Moisés Silva certamente é bem mais conhecido do que a Karen Jobs, né? E nós precisamos estar cientes de que os dois trabalharam juntos, né? A Karen Jobs, né, professora catedrática de Novo Testamento, de grego e de exegese bíblica, né? Ela obteve o seu doutorado pelo Seminário Teológico de Westminster e ela é professora emérita no Wheaton College. Ela é autora de vários livros, entre eles o comentário da primeira carta de Pedro, citado aqui, né, publicado pela Edições Vida Nova, né, e ela foi aluna do Moisés Silva. Então, aqui nós temos um caso de uma aluna, né, foi orientada por ele, como nós podemos ver, que se torna uma especialista, né, e nos estudos bíblicos, né. Então, nós temos aqui uma autora de renome, né, especializada em estudos bíblicos, né, a autora Karen Jobs. O outro autor, né, do livro é o Moisés Silva. Moisés Silva dispensa também a apresentação, né, ainda que nós não tenhamos muita coisa dele em português no Brasil. Acho que tem um artigo ou alguns artigos em um livro em coautoria com o Walter Kaiser. Mas o Moisés Silva é conhecido pelos seus estudos na área de linguística bíblica. Tá? Ele é conhecido na área de interpretação, de exegese, obteve seu doutorado na Universidade de Manchester, né? Lecionou estudos bíblicos no Westmont College e no Seminário Teológico de Westminster e no Gordon Conwell. Ele, como nós, né, os que estão envolvidos nessa área sabem, é um especialista em Novo Testamento e interpretação bíblica. Um dos livros citados aqui, né, tem alguns livros de linguística dele, eu destaquei apenas esse, Deus, Linguagem e Escritura. Vocês ouviram? É São João, tá? Então, os estampidos dos fogos aqui, né, fazendo a trilha sonora da nossa apresentação. Então, o livro aí, né, esse volume 4 de uma coleção, né, chamado Fundamentos da Interpretação Contemporânea, Deus, Linguagem e Escritura, lendo a Bíblia à luz da linguística geral. Então, Moisés Silva, como é bastante conhecido no cenário dos estudos bíblicos. Bom, o que espera o leitor encontrar neste livro? Tá? O conteúdo deste livro, eu resolvi apresentar essa estrutura, né? Porque geralmente o que encontra aqui e acolá são apresentações da capa do livro, algum comentário rápido sobre o livro. Eu resolvi, de um ponto de vista mais, digamos assim, de editor, apresentar o conteúdo do livro, a sua relevância para os leitores interessados em aprofundar o seu conhecimento sobre a Septuaginta. Bom, o que você pode encontrar em termos de estrutura do livro Convite à Septuaginta? Eu trouxe aqui para vocês, claro, né, vocês podem dar uma pausa no vídeo e analisar melhor essa estrutura, essa apresentação. O livro está dividido em 3 partes. Eu vou para o slide e vocês poderão ver. Está dividido em 3 partes. Tá? A primeira parte, a história da Septuaginta. A segunda parte, a Septuaginta nos estudos bíblicos. E a terceira parte, a situação atual dos estudos da Septuaginta. São 14 capítulos com um diferencial. Em cada parte do livro, abre-se com uma sinopse, tá, do que vai ser encontrado em cada capítulo. Então, é um panorama, na verdade, em cada parte, um panorama do livro, tá, daquela parte, né, por exemplo, da primeira parte, um panorama sobre o que vai ser encontrado ali. E em cada capítulo você tem uma sinopse que oferece definições, que oferece especificidades daquele capítulo. Tá? Isso vai ajudar no decorrer da leitura daquele capítulo e vai evitar você se perder, né, nos conceitos mais importantes na leitura. Então, isso é certamente um diferencial, tá bom? Então, você
abre, por exemplo, vou pegar aqui na abertura, introdução, depois primeira parte. Então nós temos um panorama do que vai ser encontrado, ok? Puxar para cá, cadê a câmera? Aqui, um panorama, opa, do lado de cá, um panorama. E, por exemplo, diz, nesta primeira parte apresentaremos ao leitor os fatos e conceitos básicos relacionados ao estudo da Septuaginta. É um panorama. E em seguida, em cada capítulo, uma definição dos termos, ok? Então, a parte, né, com um panorama do que vai encontrar naquela parte, e em cada capítulo, uma definição ou definições, como, por exemplo, definição de termos. O termo Septuaginta, usado de uma variedade de maneiras que causa confusão. Dá a ideia imprecisa de que esse documento é uma unidade homogênea, como se fosse um único documento. Por vezes é necessário fazer distinções importantes, como o contraste entre a tradução inicial do Pentateuco, a Septuaginta propriamente dita, as primeiras traduções de outros livros, a grega antiga, e os volumes modernos impressos como a edição de Ralph. Tá? Então, a primeira tradução grega, tradução gregas posteriores, então são termos que serão encontrados nesse primeiro capítulo. Isso faz com que você avance na leitura sem ficar se perdendo, voltando, se perdendo nos conceitos. Tá? Então, na primeira parte, vou voltar aqui para a nossa apresentação, na primeira parte, o que vocês vão encontrar é a história da Septuaginta, tá certo? A sua origem, a transmissão até os dias modernos e a Septuaginta como uma tradução. Na segunda parte, dividida em 6 capítulos, ela foi a mais desafiadora, e ela é a mais desafiadora, pois ela trata da parte mais técnica do livro. Tá? Os autores mesmo reconhecem que a transição da primeira parte para a segunda, né, exige um certo nível, né, e ela pode, diz ele na palavra dos autores, pode mostrar-se bastante desafiadora, uma vez que tradicionalmente os estudantes que têm trabalhado quase por conta própria para chegar a um nível mais elevado de competência nesses estudos. Em outras palavras, o que os autores, né, estão dizendo é que quando você se dirige para os estudos da segunda parte, muitos estudantes estão praticamente sozinhos nessa segunda parte. Né? Isso por quê? Porque os estudos que nós encontramos nos seminários, no nível da graduação, claro, não contemplam, tá, um nível de profundidade que consta nessa segunda parte que é a Septuaginta nos estudos bíblicos. Então, o objetivo, como ela diz, dessa segunda parte é esse, é fornecer, tá, ao estudante algo mais profundo. Geralmente ele vai fazer isso sozinho, voltando ali para aqueles estudos. E em todo caso, dizem os autores, essa segunda parte pressupõe por parte do estudante algum conhecimento básico de estudos bíblicos, né, de estudos acadêmicos, né, de línguas bíblicas, um conhecimento intermediário das línguas bíblicas, de grego em especial, tá bom? Então, como eu falei, essa parte torna-se mais desafiadora, porque espera-se do estudante um nível um pouco mais avançado do que aquele que ele encontra em um semestre ou 2 no seminário. Claro, né? A gente sabe de seminários em que os estudos de línguas bíblicas e exegese são bem precários, né? Mas os estudantes, geralmente sozinhos, interessados nessas áreas, buscam sozinho. Então, nessa segunda parte, há um enfoque mais linguístico na Septuaginta, tá? E no assunto de maior complexidade do livro, que é a parte de crítica textual, tá certo? Então, quando você se voltar para essa parte aqui do livro, vocês vão ter, né, o uso da Septuaginta para a crítica textual da Bíblia hebraica. Então, é esse nível esperado. Né? Então, também aborda problemas específicos que surgem quando o Antigo Testamento grego é usado nos estudos do Novo Testamento. Então, aqui no capítulo 9 e o capítulo 10. Tá? Então, essa parte termina com um comentário de 3 passagens da Septuaginta que ilustram como cada capítulo, né, anterior contribui para essa formação, tá bom? Para esse conhecimento. Em outras palavras, o que vocês vão encontrar, não apenas um trabalho descritivo, mas também um trabalho com um exemplo. Né? Ele vai ilustrar, né, os autores irão ilustrar esses capítulos, né,
e como interpretá-los, como aplicar a crítica, como relaciona com o texto hebraico, né, o texto massorético, ou o texto consonantal. Então vocês vão encontrar uma riqueza de estudos bíblicos nessa segunda parte como nenhum outro livro. Eu assim, poderia dizer que a segunda parte do livro é a substância, digamos assim, tá? O substrato do livro, aquilo que tem de maior peso nos estudos, tá bom? Mas é claro, né? se você já conhece toda a primeira parte, vai direto para a segunda. Mas certamente você vai ser muito enriquecido no aprendizado dessa segunda parte. A última parte do livro, tá, é a situação atual nos estudos da Septuaginta. Então nós temos aí, na terceira parte, os autores concentram-se no estado atual dos estudos da Septuaginta, além de um esboço, né, de esboços biográficos de estudiosos anteriores que lançaram os fundamentos para um estudo acadêmico, os estudos acadêmicos atuais da Septuaginta, né? E dentre os estudos atuais destacam-se os estudos na área de linguística, tá? Então, os estudos atuais de língua e tradução, a reconstrução da história do texto, o desenvolvimento teológico na era helenística, tá bom? Então, esses estudos, né, a metodologia que foi utilizada para a reconstrução da história do texto, as novas descobertas acerca do desenvolvimento teológico no período helenístico. Então, essa terceira parte é o que vocês encontrarão, digamos assim, de mais atual nos estudos da Septuaginta, tá? Especialmente desenvolvimento linguístico, como os autores da Septuaginta interpretaram o Antigo Testamento hebraico, como a teologia, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não destaquei muita coisa dessa aqui, só mais adiante que eu vou mostrar um exemplo da contribuição da Septuaginta para o resgate, digamos assim, ou a reconstrução do texto bíblico. Então, nessa terceira parte, são estudos atuais, tá? E os apêndices, como vocês estão vendo aí, tá? Apresentam aí 5 apêndices, as principais organizações e projetos de pesquisas que existem no mundo acerca das Septuaginta, as obras de referência, um glossário que você, né, vai encontrar aí com as definições ao longo do livro, as diferentes numerações de versículo entre as versões e a Septuaginta, tá? Nos salmos vocês devem lembrar que os salmos gregos, né, tem uma divergência no salmo hebraico em termos dos capítulos ou da versificação em outras passagens bíblicas, e os símbolos e abreviaturas, né, ou abreviações do aparato crítico de Göttingen, tá? Bom, isso sem contar os mapas, as ilustrações, certo? Ao longo do trabalho, né? Ao longo do livro, tá? E, enfim, a riqueza enorme de estudos, certo? Quais são os maiores desafios que pude encontrar, tá? O livro consta de uma tradução da Susanna Klassen, excelente tradutora e autora, conhecida no Brasil. Houve uma intensa colaboração do corpo editorial, tá? Sob a supervisão editorial do pastor Valdemar Crocker, né, que é conhecido nosso. Uma interação, né, constante com o Valdo, né, que supervisionou, digamos assim, a obra, né, e eu fui o editor desse texto, tá certo? O meu nome consta na folha de créditos, né, como editor do texto. Está aqui. Deixa eu puxar aqui, você consegue ver. Pronto, né, fui o editor do texto. E nós enfrentamos grandes desafios, né? Tem a revisão técnica do Daniel Oliveira e outros que cooperaram para que esse livro pudesse chegar a ser o que está sendo, tá? Bastante divulgado, bastante propagado e obra de referência para os próximos anos. Então, assim, obras acadêmicas como essas, né, exigem atenção redobrada em cada etapa de edição, tá? Como editor do texto, eu destaco o trabalho de não ter apenas que decidir, digamos assim,
acerca das sugestões do tradutor ou do preparador da obra. Tá? Como editor do texto, a necessidade de um conhecimento também, claro, do tema do livro, certo? Para as correções dos vocábulos gregos, tá? Porque na hora da tradução e trazer para o texto em português os vocábulos gregos e hebraicos, alguma letra pode ser trocada, então atenção redobrada nisso. A padronização do jargão da crítica textual. Tá? Me lembro que um certo autor do século XVIII, na verdade era um filósofo, chegando a dizer que a linguagem que nós usamos comum, né, a linguagem comum que nós utilizamos, ao vir para um campo específico, ele não tem mais aquele significado comum. Então, isso acontece em cada área do saber. Na crítica textual, né, ou na filosofia, ou nas ciências, os termos não são usados, né, da mesma maneira como são usados no dia a dia. De maneira que aquele que está trabalhando da tradução até a revisão final precisa ter algum conhecimento, sim, desse jargão, tá certo? Da crítica, da exegese, da hermenêutica, da filosofia, que já estava tratando do período helenístico, e, sem dúvida, o maior desafio que eu, como editor, encontrei foi a segunda parte do livro, como eu falei a vocês. Como dito anteriormente, ela trata da parte mais técnica, digamos assim, com dezenas de textos bíblicos, gregos e hebraicos, inúmeras tabelas, dezenas de exemplos, né, de crítica textual, da exegese, né, da Septuaginta. Esses desafios foram superados e enfrentados, né, claro, né, durante o processo de edição, e resultou num texto acadêmico, né, voltado para estudantes, mas acadêmico de grande qualidade. A Edições Vida Nova sempre tem procurado manter um alto padrão de edição, e isso já marca a sua história no mercado editorial. Então, eu queria deixar em destaque aqui esse desafio. Geralmente, as pessoas que não estão envolvidas com o trabalho de editoração, né, não imaginam assim, o trabalho, a equipe que há por trás, os custos envolvidos na produção de um livro como esse. De qualquer livro, mas um livro como esse que eu estou apresentando. Tá? As decisões da tradutora, né, de compreender a linguagem do texto original em inglês, de como deixá-lo fluente para o leitor português, a decisão do coordenador editorial, do coordenador de produção, do editor, do revisor, da gráfica. Então, para que chegue um livro com essa qualidade, tá, com essa beleza, né, nas mãos de vocês, tá, na mão da gente que estuda, que está envolvido com exegese, chegar um livro de alta qualidade. Tá? Enfim, são muitos desafios, mas que eles são sempre enfrentados e superados em equipe, em conversas, em decisões, e resulta num livro como esse. Tá? Bom, o que você pode esperar? Que tipo de benefício você terá com um livro como esse? Eu destaquei alguns benefícios, tá certo? Aqui eu vou apresentar rapidamente benefício primeiro, né, como estudar a Septuaginta é estudar a primeira tradução da Bíblia hebraica, tá certo? Então, quando você se volta para a Septuaginta, você está se voltando para a primeira tradução, digamos assim, da Bíblia hebraica. Então, para reconhecer a importância da Septuaginta, não é preciso ser cristão, judeu ou mesmo nenhum dos dois. Basta um interesse geral em estudos religiosos ou literários da antiguidade, logo você verá, tá, essa riqueza, né, histórico-teológica e literária dessa testemunha grega do Antigo Testamento. Então, ela foi a primeira tradução da Bíblia hebraica. Isso encontra, todas as referências estão no livro, no meu esboço, roteiro aqui, com as páginas sendo indicadas. Na página 27 ela destaca isso. Foi a primeira tradução da Bíblia hebraica e possivelmente de qualquer obra literária de tamanho comparável para outra língua. Ela é um marco da cultura humana. Segundo, o conhecimento sobre o mundo antigo fica incompleto
sem o entendimento da importância da Septuaginta e da história que levou à sua existência. Então, ler a Septuaginta, conhecer a Septuaginta, é ter conhecimento também sobre o mundo antigo. O conhecimento, sem esse conhecimento, fica incompleto. Obter, né, maiores informações sobre o mundo antigo. Ela é a versão grega, tá, da Bíblia hebraica, que se tornou a escritura para as comunidades de fala grega na diáspora. Então, ela se tornou a escritura para a comunidade de fala grega na diáspora. Junto com o Novo Testamento, ela viria a ser a Bíblia da maioria dos cristãos durante os primeiros séculos da igreja. E ainda hoje, a versão grega continuou a ser o texto canônico da tradição cristã ortodoxa, cujas origens remontam aos primeiros cristãos de fala grega. Então, se você quer algum motivo para estudar este livro, eu já diria, aqui você tem. Esse já seria um grande motivo. Deixa eu botar aqui, onde é que está? Esse negócio é complicado, viu? Destacar aqui. Em quarto, a profusão de manuscritos bíblicos, tá, existentes do Antigo Testamento, grego, supera em qualquer outro manuscrito antigo, exceto o Novo Testamento. Então, tendo em conta a importância amplamente difundida da Bíblia grega, foram produzidas ao longo do século muitas cópias por escribas de diversos lugares. Há mais manuscritos ainda existentes do Antigo Testamento grego do que qualquer outro texto antigo, exceto o Novo Testamento. E, no momento, tem-se conhecimento de até 2.000 manuscritos da Septuaginta. Abrange um período que vai do 2º século antes de Cristo até o 16º século depois de Cristo. E se encontra espalhado em todo o mundo. Isso seria já motivo suficiente para que os estudos, o estudante pudesse se voltar, ou alguém interessado, tá? A quantidade de testemunhas acerca do Antigo Testamento supera e muito qualquer obra da Antiguidade, exceto o Novo Testamento, tem mais manuscritos mesmo, mais cópias, do que qualquer outro texto da Antiguidade. Tá? Em sexto, nós temos os manuscritos da versão grega, fornecem uma enorme quantidade de material para estudo. Então, para estudiosos interessados na complexidade da crítica textual e nas tendências dos escribas, os manuscritos das versões gregas fornecem uma enorme quantidade de material para estudos. Essas citações eu estou fazendo diretamente do livro, tá bom? Em quinto, ou em sexto, para os estudiosos da língua grega do período helenístico, a Septuaginta é uma importante fonte de informações. Em sétimo, ela é de grande valor para os estudos do texto hebraico. A versão grega também é de grande valor para o estudo do texto hebraico. Questões que são associadas ao Antigo Testamento, a esse uso da Septuaginta, são complexas. Mas é fato que ela foi traduzida de algum texto hebraico não idêntico ao texto hebraico que usamos hoje. Essa tradução grega original, produzida em períodos anteriores às cópias que chegaram até nós da Bíblia hebraica, é testemunha indireta do seu original, digamos assim, tá? Do texto de origem hebraica, tá? Da qual ela foi traduzida. Então, esses 7 pontos, seguido de outros, como exemplo dessa reconstrução, que eu vou mostrar para vocês, encontrado no Salmo 145. Eu vou mostrar logo em seguida. Vou dar um exemplo de como a Septuaginta auxiliou os estudos do texto hebraico, especialmente numa reconstrução, tá, do Salmo 145, que eu vou apresentar em instantes. Tá? Fica aqui conosco, não sai, para que você assim não perca esse único exemplo que eu estou trazendo diante de tantos outros. Tá? Os tradutores que produziram a versão grega da Bíblia hebraica também eram intérpretes. Então, se você estuda a Septuaginta, o que vai encontrar é como os autores, os tradutores interpretaram o Antigo Testamento. Tá? A Septuaginta reflete, portanto, interesses teológicos, sociais e políticos, de seus tradutores.
Tá? Isso vocês encontrarão na terceira parte do livro com bastante detalhe. O Antigo Testamento grego, não a Bíblia hebraica, foi o principal contexto teológico e literário que os autores do Novo Testamento e a maioria dos cristãos primitivos trabalharam. Tá? Então, o contexto era esse, certo? Tendo o Antigo Testamento grego como base para isso. Né? A Septuaginta forneceu, né, parte do vocabulário do qual os autores do Novo Testamento, né, se valeram. Né? Então, o koiné, ali no Novo Testamento, tem a sua raiz, digamos assim, né, lexicográfica, tá, o vocabulário. O Daniel Wallace diz uma coisa interessante, que ainda que o vocabulário seja grego, né, a mentalidade é semítica. Né, então não está em jogo aqui, não está em questionamento aqui as ideias por trás da Septuaginta, que são ideias, né, dos seus tradutores, né, com uma mentalidade semítica. E por vezes os autores do Novo Testamento usavam expressões da Septuaginta para trazer à memória do leitor passagens específicas da Escritura do Antigo Testamento. Então, citar o Salmo 2, ou o Salmo 16, ou Isaías 11, ou outras passagens conhecidíssimas. E os autores do Novo Testamento, né, citavam, então, com frequência, talvez, né, até, né, de maneira direta e indireta, cerca de 300 vezes, tá, de maneira direta. E isso explica algumas diferenças que os leitores observam quando eles comparam as citações, né, com as passagens correspondentes do Antigo Testamento. Há uma ocasião, eu espero fazer isso logo mais, sobre intertextualidade bíblica, que eu vou apresentar, e eu vou mostrar uma comparação realmente do texto hebraico com a Septuaginta, tá, e o Novo Testamento, né, para mostrar que em algumas ocasiões, né, no caso aí como eles citam, né, os autores do Novo Testamento citam o Antigo com frequência de forma direta, talvez cerca de 300 vezes. E em algumas outras vezes de forma indireta. Então, na comparação, tá, que a gente pode fazer dos textos, nós vamos encontrar essas aproximações e diferenças entre elas. Tá? E, além disso, o texto grego, não o hebraico, foi a Bíblia usada pelos primeiros pais da igreja e nos próprios concílios. Só esse ponto já seria suficiente. Né? Esses 15 pontos que eu destaquei aqui, né, são de benefícios, né, para o estudante da Septuaginta. Bom, deixe-me apresentar um exemplo rápido da reconstrução do Salmo 145 no texto massorético a partir da Septuaginta. Tá? O texto massorético, né, o texto hebraico massorético, aquele que nós temos nas nossas Bíblias, né, na Bíblia hebraica, por exemplo, Stuttgartensia, tá? Texto crítico, né, com aparato crítico. Então, se vocês, estudantes da Septuaginta, né, seminaristas, pastores, forem até o Salmo 145, vocês vão encontrar isso aqui. Deixe-me avançar. Vão encontrar na Salmo 145, aqui eu vou utilizar o ponteiro laser, né, para facilitar o entendimento. É um salmo acróstico, né? Yod, Kaf, Lamed, Mem. Observe que do Mem para o Samer, né, falta uma letra, falta um Nun. Seria mais ou menos assim, L, M, N, tá? S, tá? Claro, né, apenas por analogia. Então, do verso 13 ao verso 14, falta uma letra. Né? No verso, né, Malkutecha, Malkut, Kal, Olamim, né? O teu reino é um reino para sempre, né? Para todo sempre. Se ele é um salmo acróstico, o que aconteceu com o Nun? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, nesse texto hebraico, no verso 17, tem alguma expressão semelhante, tá certo? Ao que vai ser encontrado no aparato da Stuttgartensia. No versículo 13, está aqui a indicação, tá? Para dizer que deve-se inserir com muitos, né, com os manuscritos da Septuaginta e da Peshitta, esta frase aqui em hebraico. Aí ele coloca aqui a estrofe nun, conforme o verso 17. Essa frase, obviamente, foi uma retroversão.
Na Septuaginta, ela é encontrada aqui, embaixo. Versículo 13, né? Rei Basileia su Basileia panto top aion. Então, o teu reino, né? O reino teu é um reino para sempre. E, né, tem a segunda parte, né? E, né, Kai despoteio, e o teu domínio, né? Para toda geração, de geração e geração. No verso 13a, tem a seguinte expressão: pistos kyrios entois logos autu. Fiel, né, é o Senhor em todas, né, em suas palavras. E piedoso, né, ou, né, bondoso, ou piedoso e santo, né, Rócios, santo, em todas as suas obras. Veja, na Septuaginta tem esse verso. No texto maçorético não tem esse verso. Observe que pistos, em grego, está aqui. Neeman, então fiel, né? Neeman Adonai, então fiel é o Senhor. Alguns podem até ler Yahvé, né? Não vou brigar por isso, eu não sou judeu, então, né, quem quiser pronuncie como bem quiser. Então, fiel, Neeman, é uma retroversão, uma tradução de pistos. É exatamente o verso que está faltando aqui. Então, o que pode ter acontecido é que esse verso, né, na hora de transcrever, né, não é bonitinho assim no papel, né, mas lá no rolo, pode ser que ele tenha saltado uma linha, pode ter perdido uma linha, tá? Essa estrofe não estava presente, mas essa estrofe aqui diz exatamente o que está no verso 13 aqui, 13a. Né? Fiel é o Senhor em todas as suas palavras, devarejo, né? E, né, Verhassid, e santo, né? Verhol Ma'achad, então em todas as suas obras, né? Em todas as obras dele. Então, veja como foi importante. A Septuaginta preserva uma leitura, possivelmente tenha se perdido, se o salmo é acróstico, então deveria ter ali uma estrofe. Tá? Pelo menos é o que o entendimento aqui da comissão, digamos assim, da comissão da Stuttgartense, tá? Então aqui está o versículo 13, a minha imagem estava na frente, não deu para ver, então pistos kyrios estão aqui, e é a mesma tradução que estaria aqui, tá bom? É apenas um exemplo, eu sei que assim, é um pouco mais técnico, mas se você parar para analisar depois, você vai perceber o processo que houve aqui de reconstrução, digamos assim, do texto hebraico a partir da Septuaginta. Bom, o que, né, chegando assim à nossa conclusão, você pode adquirir este livro, tá? Direto pelas edições Vida Nova, tá certo? Tem um link que eu vou deixar aí na descrição, ou nas livrarias evangélicas físicas ou online, tá? Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, deixa o seu comentário, apoia o nosso canal, para que conteúdos como esse possam ser continuamente oferecidos, né? Logo em seguida eu vou mostrar outras obras, ou outra obra que eu irei apresentar em breve. Visite nosso perfil lá na outra rede, está aí, Biblos__, editoração. E deixe seus comentários, alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, algum interesse, né? Deixe seus comentários aí, para que possamos assim interagir cada vez mais com isso, tá bom? Em breve, eu espero, né, querendo Deus, apresentar uma outra obra, certo? Introdução ao Novo Testamento, a segunda edição, ampliada e revisada, também publicado pela Vida Nova, né? Esse canal, né, vai servir para isso. Eu vou pegar algumas obras que eu tenha trabalhado ou não importa, né, e vou tentar fazer essas apresentações sobre os livros, né? Eu acredito que posso cooperar com você em busca de alguma referência de estudos bíblicos, tá? Vou apresentar obras acadêmicas, obras não acadêmicas, né, obras que são voltadas para o público em geral, obras voltadas para estudantes de teologia, obras de filosofia. Eu quero contar com a sua apresentação, com o seu apoio, quero contar com o seu acolhimento, tá? E também as críticas, sem nenhum problema, né? Eu não tenho medo de críticas, não tenho medo de haters, né? Certamente
Alguém poderia fazer outro vídeo, e deve fazer, né, com mais apresentações, com observações feitas no livro, enfim. O canal é amplo, né, a rede social é ampla e tem espaço para todo mundo. O que eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo que ficou aqui conosco. Tá? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu agradeço você ter ficado conosco até o fim, tá bom? Até a próxima e não se esqueça, segue nosso canal, vê aí o link da descrição que vai ser direcionado para a editora, curte nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo com quem tem interesse, compartilha esse vídeo com quem gosta, e com quem não gosta também, compartilha, né? Avisa aí ao YouTube, né, clicando em seguir e curtir, para que o canal possa alcançar mais pessoas, né, estudantes de teologia, pastores, estudiosos, acadêmicos, e pronto, é isso. A gente se vê numa próxima ocasião com a Hora do Livro, ok? Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.